estamos dentro desse tema, o governo acionando o Supremo Tribunal Federal para defender um posicionamento seu. Professor Túlio Naza, o senhor não acha que é antidemocrática a postura de certos partidos políticos que são minoritários? Você veja bem, o presidente foi eleito pela maioria do povo brasileiro, mas o Congresso Nacional tem um perfil completamente distinto. É um perfil de centro à direita. Aí você tem um partido de esquerda, no caso o PSOL, que é minoria, que não se conforma com a votação da maioria e toda hora tenta judicializar questões que são políticas, sem perceber que com isso ele desmoraliza o próprio poder legislativo. Essa postura de dizer, mas eu posso, está na Constituição que todo mundo pode recorrer ao poder judiciário. Pode, mas deve? O senhor acha que isso aí colabora e contribui para a democracia? Toda hora ficar questionando e judicializando decisões tomadas interna corporis pelo Congresso Nacional? Olha, Capês, você está falando exatamente do puro suco da política brasileira. É a judicialização da política o tempo inteiro. Estudiosos sobre o tema democracia vão dizer que isso se chama hardball, é um termo norte-americano. Tem um livro que diz Como as Democracias Morrem, Daniel Slebinski, se é essa a pronúncia, tá? É um estudo de casos ao redor do mundo mostrando que a democracia ela morre aos poucos, ela morre em conta-gotas. E uma das formas, uma das práticas recorrentes é o excesso, o abuso do Poder Judiciário como um fator desequilibrante na harmonia dos poderes. Então, recorrer a um judiciário, quando o judiciário faz esse jogo duro, é uma forma de ruir com esse jogo democrático. Então, é evidente, Capês, que respondendo à sua pergunta, que o abuso, o excesso, toda hora que o governo perde no Congresso ir ao judiciário e o judiciário interferir na decisão do Congresso, é realmente um prejuízo muito grande à nossa democracia. Então, não tenha dúvida que o Supremo deveria ser cauteloso, deveria se autoconter, deveria respeitar o que a gente chama de primazia do Poder Legislativo. Ou seja, o Poder Legislativo ele representa a vontade popular. Ali, numa sociedade plural, de tantas desavenças, de tantos desacordos, é melhor que a população representada ali por várias camadas, por vários perfis, tome uma decisão que ela é muito mais democrática, a qualidade da decisão do Legislativo é muito mais democrática do que o escrutínio de uma decisão de 11 togados, que não tem representatividade. Então, do ponto de vista de democracia, Capês, desculpa, você realmente matou a charada. Esse abuso do judiciário é um problema muito grande. E para encerrar, Capês, aqui a provocação do meu amigo Leandro Ferreira, não, e respeitosamente, eu realmente tenho respeito por ele, entendo que ele é coerente, eu só discordo das conclusões que ele chega, mas eu admiro a coerência dele. Eu concordo, assim, 99% com o que ele falou, mas tem um detalhe que pega no que ele falou. Ele disse o seguinte, olha, eu estou feliz que o governo federal está brigando com o Congresso. Por quê? Porque o Congresso abusa no poder das emendas, existem os supersalários, mas a pergunta que remanesce é a seguinte, por que o governo, então, não mandou uma proposta de ajuste fiscal cortando os supersalários, cortando as emendas? Não. O que o governo faz? Ele aumenta o IOF. É isso que ele quer como medida. Então, se o governo realmente for para cima das emendas, eu vou estar de acordo. Agora, querer aumentar o IOF não é um imposto que só beneficia ricos. Não, senhor. Você vai comprar uma geladeira, vai comprar um carro financiado, você vai pagar mais caro por conta do IOF. É um imposto que recai sobre o consumo, no final das contas. E o Brasil já tem uma das maiores cargas tributárias do mundo quando a gente fala de imposto sobre consumo. Imposto sobre consumo é o que mais ferra a vida da população mais pobre. Então, vamos fazer o seguinte... O governo federal briga contra os supersalários, briga contra as emendas e deixa o IOF de lado, né? Desiste da briga do aumento do IOF e foca só nesses outros dois pontos. Aí eu vou concordar 100% com o Leandro Ferreira. Bom, Leandro Ferreira, foi uma contraposição às suas colocações. Agora, no orçamento do ano que vem, tem 64 bilhões de reais de emenda parlamentar, com um país com gargalo fiscal como esse. O presidente Lula já ofereceu o Ministério dos Esportes e Ministério dos Portos e Aeroportos para o Centrão.
foi pródigo em atender todos os pedidos do Centrão, tanto que os prefeitos do Centrão, praticamente quase todos, se reelegeram. E mesmo assim, ele tem que toda hora estar indo para o judiciário, brigando com o Poder Executivo. Então é preciso escolher. Se falta liderança no Congresso Nacional, não é melhor então não gastar dinheiro, já que não vai adiantar? Bom, mais uma vez, várias camadas aqui, né? Mas recomeçando pelo que me deixou aqui como bola na marca do pênalti, o Túlio. O governo mandou um projeto para reduzir supersalário. O governo mandou o projeto para reformar a previdência dos militares, que inclusive é um nível de... Não estou falando do PM, do Polícia Militar Estadual, estou falando do general de 4 estrelas que aposenta com 48 anos. Não, o governo mandou esses projetos. O governo fez a sua colaboração na ação que está no STF, que é, inclusive, que questiona as emendas, que está reduzindo o gasto de emenda, que é do PSOL, né? O governo foi lá por meio da AGU e reforçou os pontos levantados pela ação do PSOL para ser contrários a emendas e, com isso, já conseguiu economizar 13 bilhões de reais. Fora o próprio papo que volta sempre cortar na carne. Junto com o decreto do IOF, foi feito um corte de gastos de 31 bilhões de reais. Então, não é verdade que o governo não mandou. Mandou no final do ano passado. Aí teve aquela briga que fez o dólar estourar, né? Teve a briga contra o imposto de renda, que agora o Mota vai melar, né? Tá tudo preparado para o Mota e o Alcolumbre e para o Centrão e esse Congresso, né? Melarem a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais. Então é disso que se trata, né? Porque essa isenção terá que ser paga pelos mais ricos através de uma alíquota mínima de 10%. De imposto de renda, que é muito abaixo, inclusive, do que paga hoje esse cidadão que ganha até 5 mil reais. Então, para começo de conversa, todos esses pontos aí que você levantou foram atendidos. Em segundo lugar, né, o livro que você mencionou, o Como as Democracias Morrem... Depois você me dá uma parte, hein? Sem dúvida. Tá bom. Mas que é do Daniel Ziblatt e do Steven Levitsky, ele fala exatamente o contrário do que você colocou, que é ir contra o judiciário, minar a capacidade judiciária, é uma forma de matar lentamente as democracias. E que isso, no caso brasileiro, foi feito pelo Bolsonaro. Isso não sou eu que estou falando, é o autor do livro que você mencionou, que é o Steven Levitsky, que já esteve no Brasil várias vezes e mostrou como é uma tática, geralmente da direita, né, minar as instituições, em especial o judiciário. Então, desvalorizar o judiciário, né, através da ação populista de líderes populares de direita, no geral, é que faz com que as democracias morram lentamente aqui, como a gente está colocando. Agora, a respeito do que me colocou o Capês, mais uma vez, né, um assunto adicional em relação ao tema, né, eu vejo que, sim, Capês, nós temos que fazer com que as melhores medidas sejam tomadas para permitir que o Brasil cresça. Mesmo essa pauta onde você e eu temos consenso a respeito da necessidade de se reduzir a dívida, né, ela tem que ser reduzida especialmente em relação à sua proporção no PIB, né? Durante o governo Bolsonaro, a dívida do Brasil chegou a 87,7% do PIB brasileiro, em outubro de 2020. Né? Hoje, ela está em 78%. Precisa reduzir? Precisa reduzir. Eu concordo com isso. Mas uma das formas de se reduzir é fazer com que a economia aumente, que a economia cresça e a dívida caia proporcionalmente. É isso que faz os países da Europa, dos Estados Unidos, é isso que faz o Japão, né? Cresce o PIB para evitar que a dívida comprometa a nossa capacidade de pagamento. Eu já falei isso aqui outra vez, o Capês acho que concordou comigo. Tudo que precisa é um pouco de prudência e dinheiro no bolso. Você quer uma parte professor Túlio Naza? Obrigado. Bom, primeiro, o livro que o Leandro menciona, eu tenho certeza que ele leu, ele foca, eu convido a nossa audiência a ler também, um excelente livro.
exemplo mais crucial, o exemplo maior do livro é o que aconteceu na Venezuela. Tá lá, eu tenho certeza que ele leu, ele sabe disso. Agora é minha vez. Não, agora é minha vez de falar. Então, ele não quer que eu fale porque ele sabe que eu vou falar a verdade. Concordo com você. Então, na Venezuela, qual foi o caso emblemático do livro? Na Venezuela, o regime lá, que para mim é uma ditadura, perdeu a maioria no Congresso Nacional. Quando perdeu a maioria no Congresso Nacional, ele fez o que a gente chama de hardball, jogo duro. Tem um professor na Universidade de Nova York que chama Mark Tushnet, que é quem cunhou essa frase, jogo duro. O que fez o governo lá na Venezuela? Ele usou e abusou do poder judiciário para derrubar todas as medidas que o Congresso da Venezuela aprovava. Então, o jogo duro que foi feito, que ilustra o livro, ele é exatamente o de abusar do poder judiciário. O jogo duro foi feito pelo poder judiciário. Então, não o contrário, só para esclarecer. É o mesmo e no segundo ponto, no segundo ponto, não importa. Você disse que o livro... no livro também. Você disse, tá bom. Tudo bem, mas vamos focar no caso aqui e vamos seguir. Sobre a questão do que fez o governo federal, tem um ditado alemão que diz que o diabo mora nos detalhes, né? O Leandro disse que o governo federal fez a lição de casa dele, fez realmente, está querendo mexer com os supersalários, está querendo acabar com as emendas. Aí qual o argumento? Está querendo acabar com as superemendas porque a AGU se manifestou no processo que corre no Supremo Tribunal Federal. Ora, faz o que tem que ser feito. Manda um projeto, articula com o Congresso Nacional para acabar com as emendas parlamentares, torna o orçamento impositivo, acaba com essa farra das verbas discricionárias de 30% de remanejamento no orçamento que tem o governo federal e faz o orçamento uma peça séria e acaba com a farra das emendas. Isso tem que partir do Executivo e não chamar o Messias para ir lá num processo que corre no Supremo Tribunal Federal para dar uma manifestação, para dar um parecer jurídico. Essa a medida que o governo federal está fazendo para acabar com as emendas? É o contrário. O governo federal negocia todo dia com o Congresso por causa das emendas. Ele está fazendo exatamente o contrário. Nesse último mês liberou aí 2 bilhões de emendas nesse jogo de troca-troca com o Congresso. O governo federal está governando na base de liberação de emenda parlamentar. O que é que o governo federal está fazendo para acabar com as emendas? Eu não sei em que país que a gente está vivendo. A realidade é outra. Nós temos recordes e recordes de emendas parlamentares soltadas pelo governo federal. Então, parece que a história está mostrando outra realidade. Agora, Leandro, só para devolver a tréplica a você e encerrar essa fase, você, como economista, qual a sua opinião sobre as chamadas verbas vinculadas? As despesas obrigatórias que União, Estados e municípios têm com educação e com saúde, por exemplo. Isso muitas vezes não força os municípios, estados e União a gastarem além das suas necessidades ou a gastarem mal, porque começa sempre a sobrar verba e acaba isso impedindo um planejamento adequado. Qual a sua avaliação a respeito disso? O déficit da Previdência Social, porque você falou da Previdência dos militares, o déficit dos militares é 43 bilhões, da Previdência em geral é 428 bilhões. Então, quer dizer, só 10%. O governo foi para cima dos militares, não se sabe se para sanear as despesas ou como vingança. Queria que você avaliasse isso, por favor. Bom, vamos lá. Para quem acha que tá sobrando dinheiro em saúde e educação, acho que precisa, se você quiser, você vai comigo, Capês. A gente dá um pulo em escola. Mas está sendo mal gasto. O dinheiro é muito mal gasto. O Capês, eu acho que tem uma parte, por exemplo, que é salário de professor, que devia aumentar. Eu acho que é mal gasto porque está pouco. Eu acho que salário de professor, tanto que a gente fala que professor não é valorizado, professor tem que ser valorizado, vai valorizar como? Vai botar no fim de semana o cara para descansar na casa dele? Né? Não é isso que é ser valorizado. Ser valorizado é salário, e salário precisa de dinheiro. Né? A maior parte do custo é salário. Então vamos pagar bem. Sim. Né? Tá faltando dinheiro na saúde e educação, não está sobrando. Né? Que existam casos em que esse dinheiro não é bem gasto, e são 5.570 municípios, eu tenho certeza absoluta que tem lugares que não é bem gasto, né? A gente precisa corrigir, a gente precisa dar capacidade de gestão, a gente precisa dar boas diretrizes. Agora, achar que tá sobrando, ou não, estão desviando a maior parte do recurso da educação da saúde, todo mundo sabe que não é verdade, é o contrário, a gente precisa chegar, como colocou em outros períodos, como meta o Plano Nacional de Educação, em um maior patamar do PIB gasto com educação.
Hoje a gente gasta pouco comparado com todos os outros países da OCDE, né? E os países da OCDE... Como todos também. Mas, Leandro, por que a nossa educação, em geral, está tão abaixo do nível dos países europeus, asiáticos e norte-americanos, se existe verba? O governo gasta mal. O governo que eu digo não é esse. O Estado brasileiro, União, estados e municípios, gastam mal. E isso, além de gastarem mal, isso acirra o crescimento do déficit. Foi nesse sentido. Você, então, é contra o fim das verbas vinculadas? Capês, sim. Por favor. Primeiro, tem a minha opinião, que eu acho que precisa gastar mais, inclusive para pagar melhor professor. Se você discorda disso, você vem e fala que não está sendo bem gasto, dando dinheiro para... Porque a maior parte do gasto é salário. Eu acho que o professor salário. Acho que o professor precisa ser mais bem remunerado. Então vamos gastar mais. Esses países todos que você citou gastam por volta de 10% do PIB. O Brasil gasta 6%. Nós não gastamos muito com educação, é uma falácia, né? Mesmo em saúde, os Estados Unidos, por meio de créditos ou por meio do gasto privado, que o cidadão tem que fazer, também gasta mais que o Brasil. Então, isso é a minha opinião, minha percepção em relação a essas pessoas que estão na linha de frente da educação, da saúde, né? Basta entrar numa escola e ver que não está sendo bem gasto. Que falte gestão e que a gente precisa melhorar, concordo. Agora, tem uma outra coisa que é o estudo científico a respeito disso. Qualquer estudo, né, sobre evolução de índices de educação vai demonstrar claramente que está vinculado à disponibilidade de recurso, né? E você vir com esse papo de desvincular significa que você está propondo ir contra o que há de evidência cientificamente construída, captada e analisada de que isso tem um efeito positivo. Não é por acaso, por exemplo, que o Fundeb, né, tem sido fundamental para fazer com que melhore o índice da educação básica, né? O famoso IDEB que todo mundo corre atrás de melhorar. Então, a gente precisa fortalecer as medidas que fazem isso, ou seja, colocar mais dinheiro em saúde e educação e não menos. Esse papo de desvincular é porque as pessoas acham que vão apertar em cima de política social que é para pobre, né? E está incorreto isso. Pelo contrário, a gente precisa de mais rede de saúde, mais rede de educação, bons hospitais, escolas com segurança, escolas com capacidade de ter atividades além daquelas da sala de aula, né? Senão a gente manda o cidadão para a escola aos 15 anos de idade, parece que está mandando para um presídio, né? Eu acho que a gente precisa fazer o contrário disso, gastar mais para que seja suficientemente bom o resultado disso. Muito bem. Só lembrando que os estados são obrigados a gastar até 30%, os municípios 25% do seu orçamento com educação. E mesmo assim, nós temos uma educação no mínimo. E uma educação, no mínimo, São Paulo gasta até um pouco mais. Qual é o resultado? Educação catastrófica. Mas, oremos. Meu querido Rodolfo Marins, o Rodolfo fica nervoso quando ele fica muito tempo sem falar, Leandro. Olha, vamos ouvir a opinião do Leandro. O que você está achando dessa confusão toda aqui? O governo querendo... o governo querendo brigar com o Congresso Nacional. Queda de braço. O Supremo Tribunal Federal vai entrar nessa aí? Será que o Supremo vai acirrar ainda mais o fosso, o abismo entre poder legislativo de um lado e executivo e judiciário de outro? Em minha defesa, Fernando Capês, quero dizer que você está maquiavélico hoje e que eu não fico bravo quando eu não falo muito. Agora, principalmente porque eu estava vendo a discussão dos dois aqui e aprendendo muito com isso, tá bom? Mas o Leandro Ferreira citou o governo Bolsonaro, dizendo que chegou a 85% do gasto do PIB. 87%. Eu estava esperando só para falar isso, tá? Rapidamente, ele esquece que houve uma pandemia. E junto com esse gasto, houve um aumento também no que era, então, Bolsa Família. Lembra que o Bolsa Família era R$270, subiu para 300, e com o governo Bolsonaro foi para R$600? Pois é, isso contribuiu também para o aumento do endividamento público. E ele esquece de falar isso. Ele gosta de ensinar as benesses aí do governo atual, mas esquece que no governo Bolsonaro o endividamento público se deu por conta de uma pandemia, que não aconteceu só no Brasil, ele não sabe, mas foi mundial. A memória do Leandro é seletiva, né? Pois é, é bem seletiva. Rodolfo, pois perdão. Claro. Volta aqui 5 minutos no YouTube aí, quem tá vendo pelo YouTube, vocês vão ver eu falando exatamente isso. Falou. Foi correto gastar do jeito que gastou. Foi correto, Leandro? Foi. Não, ele falou, de fato ele falou, isso aí ele falou. Tudo bem, então eu que quis cutucá-lo aqui. E, Capês, a gente tá vendo, depois a gente não pode reclamar que tudo vai acabar lá no judiciário, para ser mais exato, no STF, porque se a gente tá vendo um exemplo do governo que numa queda de braço perdeu e agora recorre
à AGU para que ele comece a intermediar para que isso seja ocorrido lá dentro do STF, é um tapa na cara da sociedade. De fato, cadê aquela mesa de compliance onde todos conversam e chegam num consenso? Perdeu, o IOF não é benéfico para o Brasil. Foi isso que disse o Hugo Mota junto com o Alcolumbre. Eles disseram isso. Houve uma comoção nacional de que esse imposto traria malefícios para o bolso do cidadão, para o bolso do contribuinte. Por isso, nós vetamos aqui a ordem presidencial. Ponto. Não tem que levar isso para o STF. Não é um imposto arrecadatório. Existem outros meios. E aí, como bem colocou aqui o professor Túlio, e também dando base, fazendo coro a isso, o Leandro Ferreira. Nós temos aqui 52 bilhões de emendas. E essas emendas se tornaram um câncer na nossa política de verdade, porque é nessas emendas que são negociadas o futuro da nossa economia, o futuro para onde o Brasil, qual o rumo que o Brasil está tomando. Depende, é um toma lá da cá. Quanto vai ser liberado de emenda parlamentar para que a gente possa, de fato, pensar no que você está falando. Enquanto isso, nós, cidadãos comuns aqui, fica a ver navios e colocando a política como a política deveria ser no mundo utópico. Utópico, para ser mais correto. Muito bem. Priscila Silveira, o que você achou dessa briga? Nossa, como eles batem boca, como eles brigam. Não. Queria te ouvir. Capês, que tem que investir em educação, eu acho que ali é o beabá, o mínimo, né, de qualquer governo. Agora, fica um empurra-empurra. Olha, você investiu X, você investiu Y. E, enquanto isso, a educação fica essa lástima que a gente vê aí, né? Essa coisa horrorosa que eu acho que realmente não educar faz com que nós tenhamos inúmeros outros problemas, só que a educação não interessa para a maioria dos governos. Esse é um ponto. Agora, eu quero discordar aqui um pouco da mesa, acho que em todos os cenários, porque eu não vejo, tá? E aqui é uma consideração importante, não vejo nenhuma problemática da pessoa, de quem quer que seja ela, buscar do Poder Judiciário, né, que se faça um controle de constitucionalidade nos pedidos. Eu acho que isso não. O que a gente observa, né, aqui é que eu vou brigar com a minha mãe, eu vou ali falar com a minha mãe. Então, não é tudo mesmo que a gente tem que buscar do judiciário, isso é fato. Porque dali fica uma questão predatória, enquanto outras pessoas, né, precisam do Poder Judiciário urgentemente, como é o caso aí de liminares, pessoas que, né, enfim, o Poder Judiciário abarrota. Então, ele vai ter que ser, igual você colocou a memória do meu amigo Leandro, seletivo, que não é, viu, Lê? Então, ele fica selecionando, ele joga para cima e vai escolher quem é que ele vai atender primeiro. E claro que a gente observa que o atendimento tem ali as suas pessoas específicas. Então, eu acho que o problema não é pedir para o judiciário que faça esse controle da constitucionalidade, até porque é a competência do STF fazê-lo, né? Que voltando um pouco nessa questão, eu não vejo problema de se acionar a justiça. O problema é que fica um questionamento. Será que nós temos que acionar a justiça para tudo, sendo que a gente observa que aqui é uma queda de braço? A gente vê aqui, na verdade, uma crise, né, e está aqui estampada, entre o executivo e o legislativo. E aí o Poder Judiciário entrando em todos os cenários desses diálogos, que se a gente for ver bem, vou fazer aqui uma retrospectiva, as emendas parlamentares também tem um pitaquinho de pedaço aí nessa briga, onde há essa falta de diálogo, onde o governo alega uma coisa, Poder Executivo e também Legislativo falam outra, e enquanto isso as emendas correm soltas, aí essa queda de braço continua, a educação continua esse problema, né, Leandro? Não importa se coloca 6% ou temos que atingir 10%. Enquanto isso, eles vão brigando. O STF, dentro da sua competência, entre aspas, originária, vai ter que decidir, porque se eu aciono qualquer que seja o poder, né, ali judiciário, ele não pode abrir mão de dizer o direito. Isso está na Constituição. Se eu sou acionado para poder dizer o direito, eu não posso falar assim, eu não vou dizer. E aí ele tem que se manifestar. Como a gente observa aí uma enxurrada de ações, duas coisas, né, dentro do Poder Judiciário. Tudo bem. Eu sei o que você vai falar, mas... Não, eu concordo com você. Tudo bem. O partido que não concorda tem, como qualquer cidadão, como qualquer entidade, como qualquer pessoa jurídica, qualquer órgão, tem o direito de recorrer ao judiciário. Mas tudo tem um limite. Você quer ver, desde o início do governo Bolsonaro, de 2018 até 2024, o PDT entrou com 108 ações no Supremo Tribunal Federal. 108 ações. Me ajuda a somar, professor Túlio. 108. O PSB, outro canhoto,
entrou com 106 ações, como eles gostam, não? 314. A Rede entrou com 100 ações. 314. Com 105 ações, não, 105, 319. Isso. O PT, do Leandro, entrou com 100 ações. 419. O PSOL entrou com 91 ações. 500, né? Como eles gostam, não? 510. O PCdoB entrou com 57 ações. Como eles adoram votação, não adoram a vontade da maioria. O Solidariedade com 48. Aí já perdi. Tô aqui. E o PV que é de esquerda, não? 615. PV é 44. Bom, Partido Verde. Quanto que deu aí? 659. 659. Quase 700 ações em 6 anos. Haja direito, haja inconformismo. Eles não confiam no que o Congresso Nacional decide? E aí eu quero já ir direto aqui com a licença da minha querida professora e brilhante advogada e jurista Priscila Silveira, ouvir a opinião do Túlio Nasa o seguinte, quer dizer que tem 700 questões que o Congresso Nacional decidiu que são inconstitucionais? Ou seja, principalmente com o Supremo Tribunal Federal invocando princípios constitucionais, fica uma coisa muito fluida, né? Violou o princípio da dignidade humana, ter 120 cigarros de maconha no bolso, se dizer que é tráfico, viola a dignidade humana. Esses princípios muito vagos, muito imprecisos, muito genéricos, e essa sanha de alguns partidos irem toda hora para o Supremo, não cria uma instabilidade, uma insegurança jurídica no país? Cria, Capês, realmente cria. O problema está ilustrado exatamente no livro que a gente citou aqui. Eu e o Leandro citamos o mesmo livro, Como as Democracias Morrem. Mas dá a impressão que leram um livro diferente, ou leram com enfoque diferente. Não, e o caso principal, de novo, é o caso da Venezuela, que mostra o abuso. O problema não é recorrer ao judiciário, o problema é o abuso. E tem uma outra coisa também na nossa Constituição, que é um problema que falta no Brasil, o sistema de freios e contrapesos em relação aos poderes que tem, por exemplo, nos Estados Unidos, que tem na Inglaterra. Você vai para qualquer lado do mundo, o membro do Supremo Tribunal Federal, ele tem mandato temporário, com exceção dos Estados Unidos. Você vai para a Alemanha, 8 anos, Portugal, França. Também o critério de investidura é paritário. Então, o presidente da República nomeia alguns, mas o Congresso nomeia outros, a OAB nomeia outros, a sociedade civil também pode nomear. Então, existem um sistema de freios e contrapesos que contém o excesso de poder do judiciário. No Brasil não tem sistema de freio e contrapeso nenhum. O cargo é vitalício, é só o presidente que nomeia, então ele pode fazer esse jogo duro, como é feito hoje. Então, Capês, realmente urge uma reforma do judiciário. E quando se fala em qualquer reforminha do judiciário, inclusive nas mínimas, para falar assim, vamos acabar um pouco com as decisões monocráticas, vamos ter decisões mais colegiadas, nossa, vem uma pressão gigante do Supremo Tribunal Federal em cima do Congresso Nacional. Então, realmente há um desequilíbrio hoje. É preciso destensionar, é preciso que as instituições elas sejam maduras, elas respeitem o espaço uma das outras. Essa questão da quantidade é exatamente o que o livro mostra como as democracias morrem. É o abuso pela quantidade de recursos ao Supremo Tribunal Federal. E, Capês, para encerrar, você me permite falar um pouquinho de orçamento aqui, porque tudo, na verdade, está no orçamento, né? Eu estava ouvindo atentamente o Leandro falar, você falar também sobre a questão do salário do professor, que é um tema importantíssimo, né? Todo mundo é a favor, e você também foi, que o professor seja bem remunerado. O problema é como que o professor vai ser bem remunerado. É isso que eu queria propor esse diálogo ao Leandro Ferreira. Como que ele vai ser bem remunerado? Com que dinheiro ele vai ser bem remunerado, né? Se o governo não reduz as despesas. E aí todo mundo se pergunta, mas aonde que o governo pode reduzir despesa? Olha, eu conheço um pouco de orçamento público, tá? Por ser professor de direito público, por já ter exercido alguns cargos públicos, por entender um pouquinho como funciona. Capês, você sabe que aonde está quase metade da despesa do orçamento? Pessoal. Pessoal, exatamente. Pessoal. E essa despesa de pessoal, ela é pulverizada em cargos em comissão, em número de ministérios, é um número absurdo de ministérios. Primeira medida desse governo foi aumentar de quase 20 para 40 e poucos ministérios. Foi a primeira medida, né? Os cargos e mais cargos em estatais. Então, da onde está o dinheiro, né? Aonde está o dinheiro? O dinheiro está nas rúbricas de pessoal. Se você economizar cortando cargo em comissão, cortando ministério, o que vai acontecer? Vai sobrar dinheiro para aumentar o salário do professor. O cobertor é um só.
Então é uma falácia falar assim, precisa aumentar o salário do professor, precisa aumentar o salário do professor. Como que vai fazer isso? Aumentando o IOF? Aumentando o imposto sobre o consumo da classe média, da população que precisa fazer um crediário para comprar uma geladeira, que precisa financiar o seu veículo? É essa a solução? Esse é um modelo keynesianista que a gente já sabe que não deu certo. Não deu certo na Argentina. Não deu certo nem na França, que é uma potência econômica. Como é que vai dar certo no Brasil? O governo ficar gastando mais, arrecadando mais, e aí vai fazer girar a roda da economia como uma mágica? Meu Deus do céu, por que é tão difícil reduzir despesa? Vamos olhar para a experiência ao redor do mundo. Japão reduziu despesa, fez um milagre econômico. O Japão tem mais de 100 milhões de habitantes, realidade parecida com o Brasil em número de habitantes. Finlândia, Noruega, Dinamarca, Austrália, também outro país grande, porque falam que a gente só cita os países pequenos. Holanda reduziu de 77% para 40% a sua relação de dívida pública. Com o quê? Com corte de despesa. Primeiro você economiza, você corta despesa. Depois sobra dinheiro para você fazer o welfare state, o estado do bem-estar social. O problema está aí, Capês. Como fazer? É isso. Exatamente. Meu querido Leandro Ferreira, claro que o presidente mais carismático da história dos Estados Unidos, que é o Franklin Delano Roosevelt, ao implantar o New Deal, logo após o craque da Bolsa, implantou a doutrina de Maynard Keynes, claro, ou seja, o governo investindo para motivar e promover o crescimento da economia, a retomada do crescimento da economia. Só que tem uma coisa, você não pode fazer isso quando você tem um déficit fiscal e uma dívida pública como nós estamos. Não tem que fazer primeiro a lição de casa, primeiro buscar o superávit, uma folga nas reservas cambiais, pagar menos juros para depois iniciar uma política keynesiana de retomada da economia a partir de investimento público? Ou será que primeiro vem o assistencialismo e depois a arrecadação? Leandro Ferreira. Bom, Capês, já que você citou uma série de ações aí dos partidos de esquerda, eu queria lembrar que durante os primeiros governos Lula também era acessível ao Democratas, ao PSDB, no STF entrar com ações, e entraram. Entraram com ação contra o ProUni, entraram com ação contra aumento em vaga de universidade pública, entraram com ação contra o Bolsa Família, perderam todas, inclusive o partido que, à época, Fernando Capês, você compunha ali parte das fileiras, mas certamente não tiveram você como advogado, senão nem teriam entrado com ação, né? Porque mas é venenoso. Só que tem uma coisa, hein? Esse partido aí que você não gosta, e hoje muita gente não gosta também, foi quem pegou o estado de São Paulo em 95 quebrado e entregou com superávit de 50 bilhões. Fazendo esses cortes aí que você criticou. Agora, as questões... Segue você que é o partido da dívida, vai. Agora, as questões que você colocou, e aqui também somando com as do Túlio. Já que a gente está aqui num programa profundamente... econômico. Não, culturalmente elevado, né? Vou recomendar mais um livro que é bem famoso, do economista coreano Ha-Joon Chang. É vivo o Ha-Joon Chang, é bem importante, vem bastante ao Brasil, chamado Chutando a Escada. Kicking Out the Ladder, ele demonstra como... Ha-Joon Chang, chutando a escada? Ha-Joon Chang. Tá. Bem fácil de achar, por Chutando a Escada, está traduzido para o português, é um livro bastante conhecido, e ele demonstra como o receituário que vocês estão colocando aqui na mesa, né, ele é feito pelos países ricos, pelos organismos multilaterais, para os países pobres fazerem aquilo que esses países não fizeram. Por isso que chama Chutando a Escada. Esses países subiram até o patamar que tem hoje da sua economia, do seu estado de bem-estar, por uma escada que depois eles chutaram e não querem que os países possam prosseguir da mesma forma. Eles não fizeram isso reduzindo dívida, eles fizeram isso aumentando dívida. Eles não fizeram isso reduzindo gasto. Pelo contrário, aumentaram. O New Deal ali para a saída da crise de 29 é um exemplo, mas tem outros, né? A gente tem o Plano de Reconstrução da Europa, por exemplo, que é o Plano Marshall, é outro exemplo de como se elevou muito, até mais do que o necessário, o gasto para fazer com que essas economias, que hoje são avançadas, chegassem ao patamar que estão. E é por isso que o Ha-Joon Chang fala, depois eles chutam a escada para que outros países não possam acessar o mesmo mecanismo. Então, o que a gente precisa é
prosseguir pela mesma escada, né? Administrar bem o crescimento das nossas economias, dá sim mais eficiência. Eu acho que tem que pagar mais salário de professor, mas eu acho que tem outros gastos na educação que precisam ser estudados, né? E precisam ter, inclusive, por exemplo, um aumento ou uma diminuição, a depender do que for, né? Eu acho, por exemplo, que tem que aumentar programas como o Pé de Meia, que dão acesso às pessoas a recursos para se manterem na escola, né? Não só salário de professor, e aí você equilibra a conta com o pessoal e outras coisas. O fato é que a gente não vai conseguir uma economia bem desenvolvida, um estado de bem-estar da forma como nós queremos, seguindo um receituário que quem chegou nesse patamar, né, não seguiu. Nós precisamos, sim, ter a ousadia de investir, fazer nossa economia crescer e incluir o povo na construção dessa economia que a gente quer. Porque não é uma questão de assistencialismo, Capês, é uma questão de tornar as pessoas partícipes de um projeto nacional em que elas vão ter o seu direito de cidadania reconhecido. E a cidadania é indispensável para a própria definição de país. Nós não vamos ficar falando em assistencialismo, nós estamos falando em socorrer as pessoas quando elas precisam de socorro, mas incluí-las desde o começo, né, na construção disso. Não é aumentar o bolo para depois dividir, né? Eu quero chegar na hora de decidir o sabor do bolo, eu quero chegar na hora de decidir os ingredientes, né? Eu não quero comer o bolo de segunda, né? Eu não quero comer o bolo amanhecido, eu quero comer o bolo que eu ajudei a fazer, porque todos nós, trabalhadores e trabalhadoras, temos o direito de fazer isso, de participar, né? Embora esses que defendem aumentar o bolo para depois dividir, também sejam, de alguma forma, né, se você se perguntasse lá para o Delfim Neto, que é o autor dessa frase, ele ia falar, sou pós-keynesiano, sou keynesiano de outra matriz, né, mas sou keynesiano. Então, bolo, sim, para todos, mas o quanto antes e fazendo junto. O saudoso ministro Delfim Neto, de quem pude, já no final da sua vida, desfrutar da amizade, que me disse certa vez, eu, presidente da Assembleia, Capês, uma vez eu vi num país socialista uma placa, transporte gratuito. Direito do povo, dever do Estado. Sugeri que trocassem a placa. Transporte gratuito. José usa, João paga. Agora, vamos aqui ao nosso querido Rodolfo Maris. Rodolfo Maris, a dica aí, mas uma coisa não pode negar. Leandro Ferreira é culto, é um grande professor, claro. Lê muito. Sim. E está dando uma dica aqui, chutando a escada, claro, do autor Ha-Joon Chang, que é um sul-coreano, economista, PhD pela Universidade de Cambridge, formado pela Universidade Nacional de Seul e foi orientado pelo professor Robert Rawthorne, que é um economista britânico marxista. Gostaria de ouvir agora você, meu querido Rodolfo Maris. Capê, já que nós estamos no momento cultura aqui, eu também gostaria de colocar um livro à mesa para que todos soubessem, que chama-se As 12 Regras para a Vida, do aclamado escritor e psicólogo Jordan Peterson. Ele fala ali sobre 12 regras, que eu quero fazer uma analogia com o nosso país. A 6ª regra diz o seguinte: deixe sua casa em ordem antes de criticar o mundo. Resolva seus próprios problemas e desafios internos antes de tentar consertar o mundo. Fazendo uma analogia com a nossa política, é mais ou menos o que o nosso poder executivo faz. Ele tenta solucionar guerras, tenta colocar acordos de paz, tenta falar de coisas que praticamente estão fora do mundo real em que nós vivemos. Viagens para lá, viagens para cá. E a nossa política interna, como é que está? De fato, essa caiu muito bem. As 12 Regras para a Vida é um livro que todos esses políticos deveriam ler. E com ênfase no capítulo 6. Deixe sua casa em ordem antes de criticar o mundo. E nesse capítulo aqui, ele fala daquelas crianças de 20 anos que querem mudar o mundo e que ao levantar da cama não arrumam a sua própria cama. Crianças que nem escovam os dentes e se interessam em resolver o problema dos outros. É exatamente isso que o STF ou que o Poder Judiciário vai fazer, se intrometendo justamente nessa prerrogativa que é do Legislativo. Uma vez derrubado essa questão do IOF, não cabe ao STF. Mesmo que seja legal, talvez seja imoral deixar que essa prerrogativa fique entre eles. Então fica aqui, Capês, mais uma dica de um bom livro para que todos possam ler, inclusive o meu amigo Leandro Ferreira.